Senhor Deus, em nome de Jesus, me coloco na tua presença, Pai, como um instrumento, vaso do Senhor. Pai, que a minha vida, Senhor, nesse momento, esteja despojada, despida, Senhor, de tudo aquilo que é carnal, de tudo aquilo que é mundo, mas esteja voltada apenas para o Senhor, para ser bênção na vida de cada uma dessas pessoas, de cada um desses irmãos. Fala comigo, Senhor, e usa a minha boca agora, essa noite, para falar coisas que vêm do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava pensando o que eu poderia falar essa noite. Poxa, o que eu iria pregar, o que eu iria falar. Eu passei a semana inteira pensando e Deus falou comigo sobre algo muito importante, que é dar o seu melhor, dar o meu melhor. Olha o seu irmão e fala para ele assim: dê o seu melhor. Agora aponta à direita. Dê o seu melhor. Você não tem ninguém profetiza com essas cadeiras estatísticas aqui, não consegue. Glória a Deus. Bom, a Bíblia, a versão que eu utilizo aqui é uma versão linguagem de hoje, tá bem diferente dessa aqui, que é uma bem ortodoxa, que era Ferreira de Almeida. Então é uma versão bem diferente, mas o sentido é o mesmo. Quem quiser acompanhar ali, tudo bem, mas aqui eu vou ler, e assim, é bem diferente, eu acho que vai chocar um pouco. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção em todas essas passagens que eu vou ler, que eu vou citar aqui. E se depois quiser também, Pedro, passa aquelas passagens que eu vou ver em casa, vou passar para vocês também, sem nenhum problema. Mas a princípio, agora preste atenção que Deus vai falar com você essa noite, amém? Amém. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 39, do 1 ao 6. Eu vou ler sobre José. Todo mundo aqui conhece a história de José, amém? Gênesis 39, do 1 ao 6. Diz assim: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de toda a sua casa, tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor Deus abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Amém? Parecido comigo. Amém. Não deixa essa parte, né? Mas enfim, uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó, lá no versículo 2 diz assim: o Senhor Deus estava com José, morava na casa do seu dono, e ia tudo muito bem. O dono de José viu que o Senhor estava com ele, abençoado em tudo que fazia, e assim o dono colocou responsabilidade sobre José. A Bíblia diz que José, tudo que ele fazia dava certo. Ele era um cara que tinha, imagina que já pescou aqui. Quem gosta de pescar? Eu gosto. Recentemente eu estava até na Araguaia pescando. Mas já aconteceu você estar pescando com a carretinha, de repente a linha embora, tudo, você fala: poxa, como é que eu vou desembaraçar esse negócio aqui? Você começa a puxar de um lado, você começa a puxar do outro, e aquilo não desembaraça. Mas o interessante é que José era aquele cara que pegava aquele bolo de linha e desembaraçava tudo com facilidade e rapidez, né? Ele era um cara que ele se determinava a fazer, ele fazia bem. Ou seja, ele dava o seu melhor naquilo que ele fazia. Ele dava o seu melhor no tempo que ele estava. Amém? Nós temos mais exemplos também. Todo mundo sabe da história de José, sabe que a partir da casa de Potifar ele foi preso e na cadeia se tornou líder daquele lugar, porque tudo que ele fazia era bom, tudo que ele fazia prosperava, até que ele chegou ao segundo depois de Faraó no Egito. Todo mundo conhece essa história aqui muito bem, porque ele dava o seu melhor. Olha de novo o seu irmão falando para ele: dê o seu melhor. Amém? Tem outro exemplo. Depois de José, um o profeta Daniel, que me chamou muita atenção também. Queria que vocês que puderem abrir lá em Daniel capítulo 6, versículo 1. Daniel capítulo 6, versículo 1.
Diz assim: o rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias, escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e governadores procuraram algum motivo para acusar Daniel e que ele ficasse como um mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto, direito, ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Amém? O que fala aqui para nós? Daniel era um profeta, um jovem profeta que foi levado para a Babilônia, quando eles ficaram exilados na Babilônia. Aí Nabucodonosor sitiou Israel. Ele pegou algumas pessoas ali da Babilônia, fez um filtro, né? Corporativamente falando, ele fez um filtro ali naquelas pessoas, selecionou os melhores e levou cativo para morarem no palácio dele. E dessas pessoas, ele deu autoridade a alguma delas. Daniel começou de baixo e por fim ele ganhou a confiança do rei. E ele se tornou dos 3 ministros que governavam todo o país. Imagina hoje, ele dividiu o país em estados, como se fosse hoje, dividiu o país em estados. Só que esses estados eram governados por 3 ministros, né, que eram abaixo do rei. Um desses 3 era Daniel, e a Bíblia nos fala aqui que o mais competente de todos, o que dava o seu melhor, era Daniel. Tanto é que os outros tentavam achar alguma coisa, aquele negócio da inveja. Quantos aqui não passam por isso às vezes no trabalho? Você começa a se destacar, sempre tem alguém que se levanta contra você. Ah, mas ele é o puxa-saco, ele é o queridinho do chefe. Ah, mas ele, querido, tudo isso é coisa do diabo, para muitas vezes nos tirar o foco daquilo que nós temos que fazer, que é dar o nosso melhor. Amém? A gente não deve dar foco nem ênfase para essas coisas. Muitas vezes a gente se sente constrangido em algumas situações e acabamos até às vezes cedendo à pressão da concorrência. Você entra muitas vezes, quantas vezes eu já vi, até comigo mesmo já aconteceu várias vezes, a gente entra num trabalho, num emprego, começa a fazer alguma coisa e de repente algumas pessoas começam a pegar no seu pé porque você faz tudo certo. Você não sabia fazer nada, de repente a pessoa te ensina, você começa a fazer tudo aquilo certo, tudo aquilo correto, e você começa a dar certo, o seu chefe começa a te elogiar, e de repente vem aquelas pessoas, ah, você está louco, você fazer isso, você está sendo bonzinho demais, essa empresa quer mais é arrancar, você é uma laranja, eles estão arrancando o seu caldo, quando ficar o bagaço, eles vão te jogar fora. Isso é uma mentira que o mundo emprega na nossa cabeça. E muitas vezes nós cedemos essa mentira e muitas vezes inclinamos a fazer coisas erradas no nosso trabalho. Não só no nosso trabalho, como aquela velha história do jeitinho brasileiro, né? Sempre que você acha um caminho mais fácil, vou por aqui porque todo mundo está indo mesmo. Agora, interessante é que Daniel não era assim. Ele não era igual a massa, porque você pode ter certeza, onde a massa está, onde todo mundo está focado, pode ter certeza que dali não vai sair muita coisa, né? Os melhores são diferentes. E Daniel dava o seu melhor para Deus. Ah, Pedro, mas o que você quer dizer com isso? Eu estou falando de homens aqui, que no seu tempo, naquele momento, deram o seu melhor naquilo que eles foram capacitados para fazer. Foram homens que não mediram as consequências para chegar aonde eles chegaram. Tanto é que Daniel, uma história interessante, tanto José quanto Daniel foram prejudicados quando tocou naquele negócio chamado crença, religiosidade, religião, aquilo que eles criam, né? José, porque a mulher de Potifar queria se deitar com ele. Se ele fosse um cara mundano, ele teria ido lá e deitado com ela. Pô, já tem moral com o chefe, eu vou fazer moral com a mulher do chefe. Por que não? Né? Daniel, todo mundo sabe qual foi o destino dele aqui. Por ele ser aplicado e fazer tudo certinho, os caras não só tem um jeito de a gente pegar esse cara. É fazer o seguinte, nós vamos convencer o rei a decretar que só pode ser orado, ninguém pode orar para ninguém, a não ser para ele. E Daniel seguiu esse decreto, onde ele foi parar? Na cova dos leões. E lá Deus fechou a boca do leão, porque o justo, Deus não deixa perecer, amém?
Se você está sendo pressionado, onde você estiver, não sinta pressão, porque Deus vai fechar a boca do leão. Quantos creem nisso? Amém? Agora, o interessante é que não só esses homens deram o seu melhor, mas o próprio Deus deu a nós o seu melhor. Por quê? Lá em João 3,16 diz o seguinte, vamos abrir comigo. João, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o seu melhor. Daniel deu o seu melhor para aquela nação, para aquele rei, para aquele povo. José deu o seu melhor por onde ele passou. Agora minha pergunta é o seguinte: e você tem dado o seu melhor? Tanto para Deus, quanto para as pessoas, para o seu próximo, você tem dado o seu melhor? Você tem feito o que esses homens fizeram, renunciaram em prol de dar o seu melhor? Aí muitas vezes você fala: mas Deus não deu o melhor, Ele deu Jesus, e daí? Querida, Ele já deu tudo. Ele te deu a chance de ter salvação. Ele te deu a chance de se dizer: eu sou salvo. Ah, mas eu estou endividado. Deus não deu o melhor porque eu estou endividado, eu estou passando dificuldade, não, estou devendo um monte de gente, todo dia um comprador me ligando. Sabe de quem que é a culpa disso aí? É sua. Se você está endividado, se você está passando dificuldade financeira, porque as portas estão fechadas. Tem um ditado, alguém que já ouviu falar de John D. Rockefeller? Alguém já ouviu falar desse cara? Ele simplesmente foi o cara mais rico de todo o mundo, acumulou uma fortuna de mais de 400 bilhões de dólares na época. Não estou aqui para falar de dinheiro, gente, estou aqui para dar exemplo. O que esse cara fez? Sabe qual era o ditado dele? Ele era o magnata do petróleo. Quando não existia eletricidade elétrica, ele descobriu o petróleo. Ele fechou acordo com ferrovias e ele extraía apenas o querosene do petróleo, ou seja, gasolina, esse negócio de depois, ele não usava isso. Ele tirava apenas o querosene e vendia. E era o querosene de John D. Rockefeller que iluminou os Estados Unidos inteiro e até outros países. E ele se tornou o cara mais rico do mundo por causa disso. E o ditado dele era o seguinte: oportunidades existem quando há sangue nas ruas. Isso é até pesado de se ouvir, mas é aquela história, quando o cara está perguntando: nossa, meu Deus do céu, vocês vendem minha casa, vocês não estão endividados. Quanto vale a sua casa? 400, te dou 100. Ah, não, então tá, me dá 100. E vendia para ele. E com isso ele fechou todas as refinarias de petróleo dos Estados Unidos. Permaneceu apenas a refinaria dele, chamada Standard Oil, a maior refinaria de petróleo do mundo. Inclusive, assim, dizem, alguém já ouviu falar dos Illuminatis? Alguém já ouviu falar desse termo? Dizem que a família dele faz parte das Illuminatis. Eu não acredito nisso, eu acredito que o mérito dele foi prosperar. E ele era ímpio? Não, ele era um batista. Mas existem pessoas que são ímpias e prosperam. A verdade é essa. Você acha que se apenas dependesse de Deus conceder a você dinheiro, riqueza, os ímpios prosperariam? Ah, mas ímpio é bandido. Eu conheço muitos ímpios que são honestíssimos e prosperam em tudo que fazem porque eles têm juízo. Ah, Pedro, mas isso aí é coisa da sua cabeça. Não é. Vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 3. Provérbios, capítulo 19, versículo 3. Diz assim: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Forte, mas isso aqui é difícil de ler. Mas muitas vezes não adianta você vir para a igreja, orar, dizimar, e de repente parece um negócio que lá faz um negócio errado, gasta sem poder, cartão de crédito, não sei o que, gente.
egoísmo, a gente tem que evitar isso, a gente tem que ser controlado. Se você quer ser rico, não basta você vir orar e fazer campanha no monte. Você tem que se educar, você tem que ter uma saúde financeira, né? Você tem que dar o seu melhor nessa parte. E é o que todos fazem. É simples, não tem segredo. Igreja não é marketing multinível. Nossa, você entra com R$200 e daqui a um ano você está com milhões, essa coisa não existe. Tudo isso depende de você, só que com a bênção de Deus. Tá, Pedro, onde você quer chegar? Você já falou aí que Daniel deu melhor, você falou que Deus deu melhor, beleza? Você também já falou que se eu estou numa situação difícil, a culpa é minha. Eu não estou aqui para falar de dinheiro, gente. Meu foco aqui não é falar em dinheiro, em crescimento pessoal, meu foco é falar de algo espiritual. Se a sua vida está descontrolada em todas as áreas, é impossível que você esteja, de certa forma, pleno na presença de Deus. Por quê? Quem é que consegue, às vezes, orar assim, cantar, louvar a Deus, não está pagando para pagar na segunda-feira do domingo? É difícil. Já aconteceu comigo, muitas vezes chegar aqui, nossa, estou com dificuldade, segunda-feira tem que acertar uma coisa, tem que louvar a Deus. É difícil. Então, para a gente ter uma vida plena, a gente tem que se organizar em todas as áreas. E o que dá essa direção? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E o que isso tem a ver com dar o seu melhor? Entenda comigo. O melhor para Deus não é a religiosidade que você muitas vezes oferece para Ele. O que é religiosidade? Eu venho na igreja todo domingo. Eu venho aqui, eu sei cantar todas as músicas do louvor, de cor. Não preciso nem olhar para o show. É isso. Eu faço a medida do possível. Deus não se agrada de religiosidade. Por quê? Então, vamos lá para a Bíblia de novo. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Diz assim: o Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Então, queridos, muitas vezes o fato de você vir à igreja, vir aqui bater o seu ponto, assinar o seu ponto como cristão, isso não quer dizer que você é uma pessoa plena na presença de Deus. Dar o seu melhor para Deus, viver na plenitude de Deus é muito mais do que isso, é viver uma vida segundo a vontade dEle. Em Isaías capítulo 1, versículo 10, diz assim, ele fala sobre a nação de Israel. Isaías 1, versículo 16. Isaías 1, 10, do 10 ao 16. Autoridades de Jerusalém, escutem o que o Senhor está dizendo. Moradores da cidade, deem atenção ao ensinamento do nosso Deus. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes, de animais gordos, queimados no altar. Estou enjoado de sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas de lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se, purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal. Parando aí, 16. Isso é pesado, é difícil de ler isso aqui e entender. Poxa, mas Deus está falando que não adianta levantar a mão. Vamos fazer uma analogia. Isso aqui está falando com o povo de Israel naquela época. Por quê? Eles estavam corrompidos. Eles buscavam a Deus, mas adoravam outros deuses. Deus, ele quer exclusividade. Só existe um Deus para nós, amém? O que o povo fazia? Não, vou lá no templo de Deus, ó Deus, fala amém, glória a Deus. Saía lá, Mitra, glória a Deus, glória a Mitra,
Nós temos inclinado ao dinheiro, à ganância, temos nos inclinado muitas vezes àquilo que gostamos, a objetos, temos gostado mais disso do que muitas vezes até ler a Bíblia, temos lido mais livros seculares do que ler a Bíblia. O que eu estou falando aqui, querido, é algo muito importante para a nossa salvação. Não adianta nada vir aqui, dar oferta, ensinar, louvar, cantar, se por dentro você está com um sepulcro caiado. Assim como Jesus falou sobre os fariseus, fica no sepulcro caiado, um túmulo que por fora é uma beleza, mas por dentro está cheio de tudo quanto é podridão. Não adianta nada nós nos empenharmos em estar aqui no horário certo, mas por dentro o nosso coração não está conduzendo para essa realidade. Isso é algo muito forte. Quando eu falo isso, eu não falo só para vocês, falo para mim também. Porque eu não sou o dono da razão, eu não sou mais certo do que todos aqui. Então não adianta nada. Muitas vezes nós falamos, estou dando o melhor para Deus. Não dá. O melhor para Deus é quando a sua vida, o seu interior está pleno. E como que é isso, Pedro? Me ensina, pelo amor de Deus. Eu queria que você abrisse comigo aqui. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, Novo Testamento. Capítulo 5, versículo 13. Diz assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não se acabarem matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Que é contra o Espírito, que é contra a carne. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem, pois se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que permanecem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. O que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Não devemos ser orgulhosos nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Aqui chega o ponto interessante do negócio. Para dar o seu melhor para Deus, é necessário que você crucifique a sua carne, assim como Jesus crucificou a carne dele naquela cruz. Mas como que eu vou fazer isso? Muitos aqui já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Muitos aqui se entregaram a Ele, mas no decorrer do caminho perderam a direção. Isso aconteceu comigo, e o inimigo tenta para que isso aconteça todos os dias. A Bíblia fala aqui que é uma luta constante entre carne e espírito. Aquele que segue o que a carne quer, ele é contrário à vontade do espírito. Não existe amizade entre carne e espírito. E o que acontece aqui muitas vezes na igreja, nós achamos que todas as coisas são normais, são comuns, e acabamos aceitando aquilo e até aderindo certas coisas às nossas vidas como prática normal. Não, mas isso é normal, isso não tem nada a ver. Uma coisa muito interessante aqui é o seguinte: vocês lembram quando eu li lá que Isaías falou que o povo de Deus estava com os lábios, cantava com a boca, mas o coração não estava na presença dele? Quando você tem o coração voltado para a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus guia você ao caminho certo.
Quando o seu coração está na presença de Deus, o Espírito Santo ele te guia aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Então muitas vezes você se pergunta, poxa, mas então como é que está a minha vida? Será que o que eu estou fazendo está certo ou errado? Só tem uma forma para você saber. É você pedir a direção do Espírito Santo. E aquilo, opa, todo mundo sabe disso. Às vezes quando você está diante de uma situação, o Espírito Santo fala com você, só que às vezes você não quer ouvir. Não, isso aqui não tem nada a ver. Você fica lutando com a sua própria mente. Não, isso aqui, você fica lutando contra aquilo que o Espírito Santo te falou. Não, isso não tem nada a ver, normal, todo mundo faz. Não, e aqui você vai dormir porque ele remoendo na cabeça. Não, eu fiz isso normal, eu fiz não tem nada a ver. E assim funciona. Não tem segredo. As coisas são simples. A gente muitas vezes traz teologia, traz um monte de coisa para dificultar o que na verdade é simples. Aquilo que é certo, o Espírito Santo diz que é certo. Está aqui, ó. É só você ler lá em Gálatas, capítulo 5. Leia o capítulo 5 de Gálatas, lá Gálatas. Você vai ver Gálatas. Você é vendedor de celular, não é essa Gálatas. Você vai ver que lá em Gálatas tem todas as obras do Espírito. Siga isso. Se você tem dificuldade para saber o que é certo e o que é errado, siga o que diz aqui. E a face daquilo que é carne, muitas vezes emprega, nós temos que lutar contra essas vontades, porque aquilo que a carne produz é o que nos leva à desgraça. Ou você acha que uma pessoa se endivida pela vontade do Espírito? É aquilo que eu falei no início. Ah, não, mas eu preciso comprar esse. Nossa, esse celular aqui é top demais. Se eu andar com ele aqui, todo mundo vai achar que eu sou o cartão de crédito 10 vezes. Isso é consumismo. O Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo de Deus ele quer ver você vivendo uma vida plena, prosperando. Se eu falar aqui que, não, mas eu não, em relação à questão de dinheiro, eu estou falando muito de dinheiro, não é falando de dinheiro aqui, não recolhendo oferta, não recolhendo dízimo. Isso é importante, a gente tem que conhecer isso. O povo de Deus pega por não ter conhecimento. Leia o livro de Provérbios, eu tenho o livro de Provérbios assim como um livro de cabeceira. Sempre quando eu preciso de alguma coisa, nossa, eu preciso me orientar aqui para algum negócio, para alguma coisa, eu vou ler Provérbios, porque lá está toda a forma. Se você quer prosperar, leia Provérbios. Lá fala de consumismo, não deixa ninguém em boa situação. Então o que isso tudo tem a ver? Se você empregar e dar o seu melhor para Deus, tudo te vai bem na sua vida. Assim como aconteceu com José, assim como aconteceu com Daniel, e muitos outros que a Bíblia também nos cita, e exemplos que a gente tem de vida também. Então a gente tem que empregar e dar o nosso melhor, crucifica a carne, e acima de tudo, praticar o amor, que é o que fala aqui. Um dos frutos do Espírito é o amor, e nós temos que deixar de praticar esse amor. Não tem, porque eu amo minha família. Cadê eles? Isso serve até para mim também. Cadê seu irmão, seu pai que poderia estar aqui adorando e louvando a Deus? Porque muitas vezes nós não falamos, nós temos vergonha. A vergonha procede da carne. Nós somos impedidos às vezes de pregar o Evangelho. Nossa, mas o que esse povo vai pensar? Por orgulho, vai dar isso é carne. Entenda que a vida pelo Espírito é diferente. E se eu vivo pelo Espírito, eu amo meu irmão, eu não vou falar de Jesus para ele. Se eu vivo pela carne, eu não vou falar, eu vou calar, eu vou guardar o Evangelho para mim mesmo. Eu vou ser salvo? Vou, mas eu não vou fazer com que a semente do Espírito Santo que há dentro de mim frutifique, com que ela cresça e se torne uma árvore, dê frutos e mais frutos. E o qual que eu senti, tudo na vida precisa de uma causa. Por exemplo, aqui no nosso louvor, nós precisamos, qual que é a nossa causa aqui? Tem uma equipe forte, preencher as vagas que faltam aqui de músicos. E qual que é o objetivo da igreja? Pessoas, crescimento, pessoas que estejam aqui para aprender mais de Deus, para ganhar mais vidas para Jesus, pregar o Evangelho. Essa é a nossa causa. Muitas vezes nós temos deixado isso de lado e preocupado apenas conosco. Temos deixado de muitas vezes trazer pessoas que poderiam estar aqui, que precisam estar aqui. Todo mundo conhece alguém que precisa de mais de Deus, precisa de mais estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. E muitas vezes não tem trago ninguém. Não temos falado de Jesus para essas pessoas. Temos deixado de lado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você tem duas opções. Ou você dá o seu melhor,
você continua da forma que está. Eu sei que muitos aqui têm dado o seu melhor, não estou aqui para julgar ninguém, isso é até para mim também. Muitos aqui têm dado o seu melhor. Se você não tem, examine a sua consciência, examine a si mesmo, e você sabe se você tem dado o seu melhor para Deus. Agora eu queria só terminar, para a gente ler lá a continuação lá em Isaías, daqueles versículos duros que a gente leu lá, né? Quando Deus falava, não, eu não quero, eu estou cansado. Deus estava cansado da religiosidade daquele povo, que por dentro não tinha nada, o povo não vivia o fruto do Espírito. Você vai abrir lá em Isaías capítulo 1, versículo 17, 17 a 19. Isaías capítulo 1, capítulo 1, do 17 ao 19. Diz assim: e aprendam a fazer o que é bom, trate os outros com justiça, socorram os que estão sendo explorados, defendam os direitos do órfão e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão coisas boas que a terra produz. Amém? Então, se você for fiel, se você aplicar na sua vida e viver aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para você, que Ele te manda, você vai viver uma vida plena. Eu falo por isso, por conhecimento de causa. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, eu cheguei aqui passando fome. Todo mundo aqui, eu não transparecia, mas tinha dia que eu não tinha nada para comer em casa, tinha dia que eu estava em casa para comer, minha tia levava uma feira para mim. Era Deus mandando um anjo para me ajudar. Hoje, graças a Deus, Deus me colocou sobre a diretoria de uma empresa, e hoje nós somos praticamente o número 1 do Brasil em vendas. Eu tenho 26 anos de idade. Mas porque eu sigo isso daqui, muitas vezes não com afinco e prudência, às vezes a gente se perde no caminho. Eu quero dizer que ninguém é perfeito, mas nós devemos fazer o máximo para deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quantos aqui querem ser abençoados por Deus? Quantos aqui querem dar o seu melhor para Deus? Então feche os seus olhos nesse momento, levante-se do seu lugar. Se muitas vezes você tem visto que a sua vida está tomando um rumo contrário àquilo que o Espírito de Deus tem te mandado, você pode orar com Ele essa noite e pedir a Ele: Senhor, coloca nos caminhos do Teu Espírito, Deus. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que no nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem, meu Deus, que realmente sentiu no coração que precisa mudar, que precisa de fato dar o melhor ao Senhor. Meu Deus, que a Tua presença possa ir de encontro a cada uma dessas pessoas aqui agora. Meu Deus, que o refrigério do Senhor possa agora, meu Deus, envolver a cada vida, a cada pessoa, a cada coração. Meu Deus, que o Senhor possa acender um fogo nos corações aqui, fogo do Senhor, da Tua presença. Pai, que eles possam focar na obra do Senhor, de fazer a Tua vontade, e não focar, ó Deus, muitas vezes nas demais coisas, porque a base é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. A base não são as demais coisas, mas buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, Deus. Que essa realidade faça parte dos nossos corações, ó Pai. Que Teu Espírito Santo possa agora guiar a cada um. Que Teu Espírito Santo possa visitar agora cada um. Chora, canta, dá uma cabaçou, canta, dá uma. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada vida, ó Deus, e fazer a diferença, para que cada um dê o seu melhor a Ti, assim como José, assim como Daniel, assim como o Senhor mesmo, ó Pai, que deu o Teu único Filho, o melhor do Senhor, para nos salvar, para morrer por nós. Restaura-nos nessa hora, Senhor, com a Tua presença. Comece a se edificar a presença de Deus agora. Comece a orar a Ele. Se você quiser ajoelhar, eu
momento de você se lavar na presença de Deus. Deixa Ele trocar as suas vestes vermelhas por vestes brancas. Deixa Ele lavar você, deixa Ele te limpar, deixa Ele limpar o seu coração e te dar um novo coração nesse momento. Pensa nele. Pensa nele nessa noite e clame pela presença dele, para que Ele possa operar milagres